Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Em um futuro pós-apocalíptico, uma família vive tendo que fazer silêncio, porque ali vivem seres perigosíssimos que não enxergam nada, mas eles escutam muito bem. Essa é a premissa de Um Lugar Silencioso. E hoje a gente está aqui, claro, para falar sobre essa saga. Nós vamos analisar o enredo dos filmes, dar aqui a nossa opinião e trazer algumas curiosidades. Então apague as luzes do seu quarto e fique em silêncio, porque qualquer barulho, por menor que seja, pode fazer você perder a atenção na saga Um Lugar Silencioso, que está começando agora aqui no Piuí. E que talvez meu microfone nem esteja pegando isso aqui que eu tô falando. Tomara. A paixão de um criador pela sua criação. É geralmente assim que começam esses grandes clássicos do terror. Aconteceu com Halloween, Evil Dead, A Hora do Pesadelo. Mas esse não é o caso de Um Lugar Silencioso. Criação de Scott Beck e Brian Woods, Um Lugar Silencioso nasceu como um roteiro especulativo, ou seja, os caras escreveram a história e eles só queriam mesmo era ganhar alguns pilas com isso, era vender esse projeto. Eu quero meu dinheiro. E de fato eles conseguiram fazer isso. Isso porque a Platinum Dunes, produtora do diretor Michael Bay, acabou adquirindo esse projeto, que foi então parar nas mãos do John Krasinski, conhecido por ser o Jim da série The Office, também pelos seus papéis como Jim em The Office e também o tempo aquele que ele fez o Jim em The Office. Tem também aquele papel que ele é o par romântico da Pam em The Office. Ah, é verdade. Oh my God. E aí eu te pergunto, você confiaria um trabalho de horror nas mãos de um cara que tinha pouca experiência como diretor e que era muito reconhecido pela comédia? Aliás, a grande experiência dele era fazer isso aqui, ó. Talvez você não confiaria, mas teve uma galera que botou a mão no fogo pelo John Krasinski, ele reescreveu esse roteiro, deu uma boa mudada em todos os elementos e virou não só o diretor, como o protagonista do filme. Lançado em 2018 com o roteiro de Scott Beck e Brian Woods do recente 65 Ameaça Pré-Histórica e de John Krasinski, que também dirige o filme Um Lugar Silencioso, se passa após um grande acontecimento terrestre. Aqui caíram alguns alienígenas que começaram a atacar todos os seres humanos. Assim, eles não enxergam nada, mas a audição deles é super apurada, ou seja, peidar nesse universo aqui é perigosíssimo. E com a humanidade praticamente dizimada por essas criaturas, nós conhecemos a família Abbott, que é formada pelo Lee, a sua esposa Evelyn e os seus filhos, o Bo, que é um bebezinho, a Regan, que sofre de uma condição de surdez, e o pequeno Marcos. E esse povo todo meio que se adaptou a essa nova realidade, então eles conseguem sobreviver fazendo silêncio o tempo inteiro. Eles só andam de pé descalço, eles colocaram areia em vários locais para não fazer barulho, eles calculam absolutamente cada movimento que fazem. Parecem eu quando me levanto da minha cama e não quero acordar a minha mulher. Ui, gado demais! Mas essa vida começa a ruir no momento que eles vão até um supermercado e o pequeno garoto Bo vê ali um foguetinho de brinquedo. Ele quer pegar, mas é um daqueles brinquedos que fazem barulho. Então o pai pega e tira do menino. Aí a garota Regan vê isso aí e fala, ah, coitadinho dele, né? Vou pegar aqui e dar o brinquedo pra ele. Então ele sai todo feliz. E quando eles chegam até uma ponte que é o caminho até a casa, ele resolve que vai apertar no botão desse foguetinho. Em questão de segundos, uma criatura gigantesca com garras acaba dando cabo desse garoto. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme, Um Lugar Silencioso, é que ele não precisa ficar explicando pra gente como é esse universo. Em vez de encher os personagens de diálogos e falas,
ele vai mostrando, entendeu? Então a gente percebe que eles têm uma maneira de caminhar, uma maneira de viver, a gente é introduzido ao dia a dia desses personagens, de modo que quando esse pequeno garotinho tá com um foguetinho na mão e a gente vê que ele vai apertar o botão, antes mesmo da criatura aparecer, a gente já está muito tenso, porque ele construiu essa ambientação de medo, entendeu? O barulho nos deixa assustados, isso é muito legal, porque a maioria dos filmes mostraria uma criatura logo no começo, pra gente ter medo da forma, e aqui a criatura fica totalmente em segundo plano, o que importa é o silêncio. E o design de som é muito inteligente em colocar todos os efeitos sonoros que eles fazem ali naquele dia a dia muito mais alto do que deveriam ser. Então pisar na areia faz um efeito sonoro bem alto, eles andarem ali, os passos. Então, tipo, pra quem gosta de ASMR, esse filme aqui é um deleite, né? Nice. Aliás, existem vários registros sobre desperdício de comida em cinemas americanos, porque as pessoas iam assistir Um Lugar Silencioso e o filme, ele cria esse ambiente de silêncio e as pessoas acabavam não querendo comer salgadinho e pipoca para não fazer barulho. Então, segundo pesquisas que foram feitas, muitas pessoas deixaram de comer o que elas compraram na Bomboniere para não fazer barulho durante a sessão do filme. Tu seria assim ou teria aquele espírito de porco de comer bem alto? Eu comeria bem alto, mas assim, ó, em 10 minutos já acabou minha pipoca, então eu não ia incomodar ninguém, entendeu? Cara, a minha pipoca acaba nos trailers, mano, pelo amor de Deus. A pipoca não foi feita pra tu degustar durante o filme. Mas aos poucos a vida dessa família começa a voltar ao normal, então a Evelyn fica grávida. E peraí, vai botar um boneco no mundo desse? Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não. É, complicado, inclusive pra produzir esse boneco nesse mundo, né? Porque a audição dessas criaturas é realmente muito sensível. Então, assim, entendeu? É um esquema complicado, mas enfim. Silêncio, tá rolando sexo. Bom, já é complicado fazer, agora imagina manter essa criança aqui, sabe como é que é bebê, né? Nasce num gritedo e vive num gritedo, como é que ele vai se manter naquele mundo, tá ligado? Complicou. Já o Lee, ele é muito focado em tentar desenvolver ali algum aparelho auditivo para ajudar o Regan e tudo mais, e a família vive essa vidinha que é o que tem para se viver, entendeu? Minha vida é uma merda. Só que tudo também começa a ficar pior em um belo dia, quando Lee sai pescar, leva o seu filho Marcos junto, e aí a Regan fica meio sentida porque ela não pôde ir, então ela decide que vai sair de casa, vai ir até o túmulo do seu falecido irmão, e a Evelyn fica sozinha em casa. E é justamente quando essa grávida está sozinha em casa que ela deixa cair um porta-retrato e atrai um alienígena direto para sua própria residência. E meu Deus do céu, essa cena causa uma agonia em quem tá assistindo, que é um bagulho que não dá nem pra descrever. Porque ela não pode gritar, né? Porque o desejo dela... era fazer isso, entendeu? Mas ela não pode. Ela não pode gritar, ela só não... E pra fechar com chave de merda, a Evelyn entra em trabalho de parto. Então ela tá com o pé furada, sendo perseguida por um alienígena. Ela consegue até distrair ele utilizando ali um timer de cozinha. Daí a criatura vai atrás do barulho do timer. Ela sobe pro banheiro e começa a dar à luz dentro de uma banheira com a criatura rondando a casa. Que situa, né? Que situação complicada, viu? Se isso aí não é um parto humanizado, então eu tô maluco. De modo geral, as atuações do filme são muito boas, mas tem que dar aqui um holofote para Emily Blunt, que faz a Evelyn, que curiosamente é a esposa do John Krasinski na vida real. Ela manda muito bem, ela consegue entregar o terror, ela consegue entregar o afeto de ser uma mãe, ela consegue entregar as partes tristes do filme. Ela é uma excelente atriz, né? E ela consegue entregar todas essas emoções sem emitir sons. O que as expressões faciais dessa mulher contam nessa história não é brincadeira, ela tá bem demais. Inclusive, ela tem uma parada que é até involuntária, que é uma veia na testa, que dá uma surgida quando ela tá tensa. E essa veia se comunica muito bem com quem tá assistindo, que ela tá na tua cara, assim, ó. Enquanto isso, Lee e Marcos estão de boa andando na floresta, até que eles veem um velho que olha pra eles e manda um...
O velho dá um gritão do nada, atrai uns bichos e eles têm que fugir de lá. E quando eles finalmente chegam em casa, percebem que as luzes vermelhas estão acesas, que é tipo um sinal avisando que deu merda. E aí o Lee fala pro pequeno Marcos assim, ó, fica aqui fora, solta uns fogos de artifício, eu vou ir lá pra dentro tentar resgatar tua mãe, vou ver o que tá acontecendo. Quando ele tá indo, o Marcos solta esses fogos de artifício, atraindo a atenção da criatura e permitindo também que a Evelyn possa finalmente... Ela dá um grito e nesse momento o boneco vem. O Lee, então, leva a sua mulher e seu bebê mais novo até um local seguro, um espaço que eles fizeram ali para a criança poder chorar, tem um bercinho todo especial, com um tanque de oxigênio e tudo mais, e ele vai em busca das outras crianças. O que ele não sabia é que a Evelyn ficaria ali e uma criatura continuaria atormentando ela, uma criatura que, aliás, quebrou um cano da água, então o local começa a ser inundado e a gente tem uma cena muito tensa da Evelyn tentando pegar o bebê sem ser capturada, e para isso ela acaba se escondendo ali atrás de uma queda d'água, né? Porque esse filme, ele explica pra gente que perto de lugares como quedas d'água e tudo mais, as criaturas não conseguem ouvir assim tão bem, afinal de contas é aquela barulheira d'água. Faz sentido. E vamos tirar o elefante branco de dentro da sala porque é o seguinte, desde que esse filme foi lançado, todo mundo compara ele com The Last of Us, porque tem esse universo pós-apocalíptico que o verde invadiu a cidade, porque tem esse lance de ter que fazer o silêncio para os bichos não te encontrar, mas vamos ser sinceros que esse lance de fazer silêncio para o bicho não te encontrar é mais antigo do que a roda, né? Faz tempo. Lá em 1979 já existia isso em Alien, a gente já viu a Laurie Strode se escondendo do Michael Myers. O silêncio sempre foi um elemento do horror. Lá no livro Eu Sou a Lenda já tem isso aí, entendeu? Então não é como se ele fosse um plágio de The Last of Us, que nem muitos fãs do game costumam falar. Os criadores de Um Lugar Silencioso já negaram essas acusações e na minha visão faz muito sentido, porque vamos ser sinceros, não é como se The Last of Us tivesse inventado a roda, entendeu? Na rua, Marcos e Regan acabam indo até um silo, e lá em cima eles acendem uma fogueira a fim de ser achados pelos seus pais. Só que o problema é que quem encontra eles é a maldita criatura alienígena, que faz eles caírem dentro do silo, e o garoto Marcos começa a se afogar naquele monte de milho. E tem muita gente que acha esse momento do filme idiota, porque, pô, é milho, não tem como se afogar, se afundar nisso aí, e é caô. Tem sim. A Regan vê essa situação e vai ajudar o irmão dela. O problema é que ela faz muito barulho pra isso, acaba atraindo o bicho também. Agora eles têm que enfrentar o bicho em volta de um monte de milho. Só que quando a criatura vai se aproximar das crianças, o aparelho auditivo da Regan emite uma frequência que cria uma espécie de microfonia, um som que realmente incomoda essa criatura com uma audição tão aguçada. Isso faz com que o alienígena se afaste dali e as crianças consigam ser resgatadas pelo Lee. E aí, quando elas começam a ir em direção para casa, o Marcos, em determinado momento, olha para seu pai e percebe que o alienígena está exatamente em cima dele. E nesse momento, sem pensar duas vezes, ele fala pro pai: corre! A criatura então é atraída pelo menino, e daí o pai olha essa situação e pensa, bom, se eu deixar isso acontecer, meus filhos vão morrer. Ele olha pra criatura e fala: assim, ele podia ter feito um outro barulho, ele podia ter distraído de outra forma o bicho, assim, que não implicava em ele morrer diretamente. Podia, né? Podia, mas ele quis ter uma morte heróica. Talvez aqui até faltou o pessoal jogar The Last of Us pra começar a andar com umas garrafas e uns tijolos e arremessar pros lados, entendeu? Como é que eles vão instalar uma JBL gigante nesse lugar? Que quando dá problema, só dá um play e começa... As crianças aproveitam a distração, vão de caminhonete até a casa e é curioso que elas não dão partida, elas só soltam o freio de mão, vão indo devagarinho, se reúnem com a sua mãe e quando a criatura chega perto delas, a Regan percebe que o aparelho auditivo é o segredo para eles conseguirem derrotar isso. Então ela pega um microfone, bota aquele aparelho auditivo perto e isso aí sai numa caixinha JBL extremamente amplificada. Nesse momento a criatura meio que abre as suas camadas de proteção, a sua armadura, e a Evelyn mete um balaço na cara do monstro.
elas olham pela telinha que está ali e percebem que outros bichos estão vindo. Então a Evelyn pega a shotgun dela, dá uma carregada e dá a entender que ela vai matar todo mundo. Um Lugar Silencioso custou a bagatela de 17 milhões e faturou impressionantes 340 milhões nas bilheterias. As críticas foram positivas porque esse filme aqui, ele consegue utilizar muito bem o tempo de duração dele para criar uma história interessante. Ele é um filme bem curtinho, mas tudo que ele apresenta no início vai ter uma conclusão depois. No início o moleque entra no carro e fica brincando, para depois ele utilizar o carro. Eles mostram que a água distrai o bicho, para depois isso ser utilizado. Então esse filme sabe muito bem conectar as pontas, né? E o John Krasinski deu algumas declarações falando que ele nunca foi um grande fã de horror. Não foi esse tipo de cinema que ele cresceu assistindo. E talvez isso tenha sido muito bom para esse filme, porque ele passa um bom tempo estabelecendo a relação dos personagens, mostrando pra gente como é esse universo, em vez de ficar se focando em criaturas e design de criatura e criatura rasgando gente. Não é sobre isso. Um Lugar Silencioso mostra pra gente realmente um universo e cria uma atmosfera onde qualquer barulho já deixa a gente arrepiado de medo. Ele é um filme muito bem feito, né? A direção, mesmo sendo um trabalho inicial aqui do John Krasinski, se mostra muito assertiva. Assim, o CGI do filme é um pouco fraco, porque a gente tem que ver a criatura às vezes e a textura não é lá muito boa. Mas quando a gente lembra que o filme custou 17 milhões, a gente entende o porquê, né? Tudo bem. Um Lugar Silencioso é um bom filme de horror, uma das grandes surpresas que a gente teve nos últimos anos, mas é uma história fechada. Então a gente pensou assim, poxa, fechou aqui, entendeu? Vivemos esse momento, foi muito mágico, foi muito lindo, mas agora acabou. Só que não. O sucesso do primeiro filme, e com sucesso entenda 17 milhões que virou 340, atraiu uma continuação. Só que os criadores Scott Beck e Bryan Woods queriam fazer outros projetos. Aí eles foram fazer aquela bosta daquele filme do Adam Driver matando dinossauro. O próprio John Krasinski negou essa continuação porque ele falou: a história do primeiro está redonda, eu não sei pra onde continuar isso. Só que aí não tem jeito, né? Quando ele viu aquela nota de R$200, que eu nunca nem vi uma na minha frente, ele ficou maluco. Começou a elaborar uma nova ideia e, sinceramente, quando isso aqui foi anunciado, a gente pensou: vai dar ruim, não vai dar certo. Lançado em 2020 com roteiro e direção de John Krasinski, Um Lugar Silencioso Parte 2 vai para o passado e mostra o dia 1 dessa invasão alienígena. E mostra como toda uma pequena cidade foi afetada por esse ataque e logo também o mundo, né? E assim, se no primeiro filme a gente comentou que as similaridades com The Last of Us não eram tão grandes assim como os fãs falavam, aqui no segundo filme eles pensaram assim: ah, então vamos fazer parecido mesmo, né? Porque esse início é igual ao game, né? Oh my God! É muito parecido, a gente vê a família no seu dia a dia, de repente chega essa invasão alienígena, eles precisam escapar por diversas situações, mas pra mim fica mais o lado positivo de tudo isso, que é ver como o John Krasinski, de um filme pro outro, conseguiu demonstrar que não só ele sabe dirigir muito bem cenas de horror, como ele também consegue dirigir algumas set pieces ali, algumas cenas maiores de ação. Porque aqui a gente tem a Evelyn dando ré no meio da rua, fugindo de monstrão, é prédio caindo, a parada ficou com outro tamanho, entendeu? É, ele evoluiu bastante de um ano pro outro, né? Fez um cursinho do Senai, talvez. Provavelmente. Eu estudei. E após esse prelúdio, o filme volta para exatamente onde parou o primeiro filme. Mas na verdade um pouquinho depois, que mostra que a Evelyn deu cabo de vários bichos e eles resolvem que vão sair daquela casa, até porque ela tá comprometida, né? E nesse caminho, o pequeno Marcos acaba pisando numa armadilha de urso e manda um... E enquanto ele tá gritando, a família inteira está na mira de um cidadão desconhecido. E a gente pensa, ué, será que esse cara vai matar eles? Será que esse cara vai ajudar eles? Porque logo chega uma criatura que ouviu esse grito absurdo. Só que esse pessoal já tá muito mais calejado, entendeu? Então, imediatamente quando aparece a criatura, a Regan já pega o aparelhinho de ouvido, já liga JBL, amplifica ele, a criatura já se abre toda e a Evelyn mata. E aí a gente descobre que essa mira era do Emmett, um antigo conhecido da família que está sobrevivendo ali sozinho depois de ter perdido todos os seus entes queridos. E ele vive num lugar que é a prova de som. Ele tá tranquilo ali, ele não tem a família dele, mas ele tá seguro. É tão tranquilo que ele pode inclusive ouvir música. Aí começa a tocar e o Marcos pergunta: isso aqui é o quê? É Tim Maia?
E aí a Regan fala, não, isso aqui é bolo doido. Mas na verdade era Beyond the Sea, uma música que tá tocando, segundo o Emmett, há muito tempo. E aí perguntam o porquê disso e ninguém sabe, até que eles pensam, bom, pode ser que isso signifique alguma coisa. E a Regan então começa a analisar a situação, percebe que Beyond the Sea, numa tradução livre, é meio que um além do mar, e ela entende que existe uma ilha próxima ali, dividida por uma pequena faixa d'água, onde tem uma antena de rádio. Então ela pensa, puxa, talvez seja um sinal que está sendo emitido lá daquele local. A Regan então decide que ela vai sair dali e vai ir até esse lugar, porque ela tem esse aparelho auditivo que, se ela colocar na rádio, ela pode ajudar milhares de pessoas a sobreviverem. É uma boa ideia. A partir desse momento aí, o Emmett se ferrou, né? Porque Evelyn vai fazer carinha de cachorro que caiu na mudança, vai meter um papinho nele, ele vai se compadecer e vai acabar ajudando. Só que essas crianças que estão junto com a Evelyn, aí, o Marcos, o Reg, até o bebê, são tudo merdeiro. Eles tudo tem que tomar no cu, Peixoto. Eles gostam de fazer barulho, gostam de pisar em caco de vidro, de bater em latinha, só pra atrair bicho. E felizmente o Emmett sai, porque ele consegue resgatar a Regan exatamente no momento que ela seria devorada pela criatura. E aí ela explica pra ele o plano, ele inicialmente resiste, não quer ajudar, mas ele decide então embarcar nessa missão junto com a garota. Ah, vamos nessa! É interessante como essa continuação aqui não é só um filme que novamente estamos vendo monstros perseguindo pessoas, e aqui sim tem um estabelecimento novo, que é esse lance de como enfrentar os bichos e como é que eles podem solucionar o problema de várias pessoas. Então a jornada é como chegar até a rádio para poder acabar com esses bichos. E ele ainda também acaba expandindo um pouco esse universo ao mostrar pra gente o dia 1. Aquela sequência de abertura é um dos melhores momentos do filme, dá uma contextualizada legal, até porque até então a gente não sabia exatamente, sabe, como que esses alienígenas vieram, o que eles procuram, são alienígenas, não são, e aqui no início desse filme ele não só estabelece isso, como também faz isso aí que o Miguel falou, de mostrar pra gente uma solução, de ter uma nova jornada. Evoluiu! Enquanto isso, lá no abrigo do Emmett, a Evelyn e o Marcos estão super comportados. Só que não, porque esse moleque começa a passear pelo local pra ver o que tá acontecendo. E como eu falei, essas crianças estão loucas pra arrumar problema, né? Exatamente, a Evelyn sai pra ir procurar umas coisinhas, pra ir buscar uns tanques de oxigênio, e ele fica sozinho fazendo merda ali dentro. Então no meio desse rolê que ele dá, ele acaba encontrando a falecida esposa do Emmett. Bom, ele faz barulho, o bicho vai pra cima dele, ele é obrigado a se trancar num tanque hermético, só que lá dentro não tem oxigênio. Então ele começa a dividir o pouco oxigênio que tem junto com o bebê. Então os dois ficam na pindaíba ali. Estou lascado. Pra sorte deles, a Evelyn logo retorna com outros tanques de oxigênio. Ela percebe na hora, meu filho fez merda, eu vou ter que resolver essa situação. Então a Evelyn, que agora está mais Sarah Connor do que nunca, explode um tanque, inicia-se ali um grande incêndio, e aí os sprinklers ali, o sistema anti-incêndio desse local, começa a jogar água. E como a gente já tinha visto no primeiro filme, essa água, a chuva, ela atrapalha a audição da criatura, permitindo assim que a Evelyn chegue até os seus filhos, leve mais oxigênio e se tranque naquele tanque hermético esperando o oxigênio acabar. De novo. De novo! Já o Emmett e a Regan acabam encontrando o barco que vai levar até essa ilha misteriosa. O problema é que esse barco pertence a um pessoal que mora ali perto. E esse pessoal é muito maluco da cabeça, prende o Emmett e fica ali, ó. Você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Esse pessoal começa a levar o Regan embora. O Emmett fica desesperado ali, vendo que a garota tá indo. Desesperado, mas não pode fazer barulho, né? Não pode fazer barulho, até que ele decide que vai fazer barulho, porque ele se comunica com a Regan fazendo o único sinal que ele aprendeu na vida dele, que é esse aqui, ó. Que significa o quê? E nesse momento a Regan dá uma ponta, o Emmett começa a fazer uma barulheira do caramba, atraindo criaturas, e também se joga ali no mar. Nesse momento os bichos aparecem, matam geral, ele fica na água e consegue se desvencilhar, indo até a beiradinha, e agora ele tá safe. Ufa!
Após se livrar dos marginais, eles conseguem chegar até a ilha, e lá eles entendem que eles vivem num lugar pacífico, um lugar de boa, tranquilo. Lá os bichos não chegam, então eles podem fazer barulho, podem dançar, cantar, todo mundo lá tá de boa. E ali também é explicado que o plano do governo americano era colocar as pessoas em ilhas como aquelas, porque foi descoberto que essas criaturas não sabem nadar. Então elas não têm como chegar até a ilha. O problema é que enquanto esses grupos de sobreviventes embarcavam, é aquela história, né? Todo mundo na fila, aí o idoso começa a reclamar, aí a pessoa de trás também fica incomodada, começa a fazer barulho, então as criaturas apareceram e apenas poucos sobreviventes conseguiram chegar até o local. Mas eles estão seguros lá. E eu também estou tranquilo. E aqui no Piuí a gente acabou separando as tramas, né? Tanto essa trama da ilha, quanto a trama da mãe com seu filho lá naquele bunker. Só que o filme junta essas duas histórias, criando uma narrativa que vai trocando na edição quando vai lá pra ilha e quando volta lá para aquele bunker. E isso é bem interessante, né? Porque eles conseguem linkar os momentos tensos, né? A montagem desse filme funciona bem, porque a tensão vai subindo nesses dois núcleos meio que ao mesmo tempo. Então quando a gente sai da ilha e vai lá pro bunker, não rola aquela situação da gente ficar pensando, putz, o outro núcleo estava tão melhor do que esse e tal. Não, eles conseguem equilibrar bem as coisas. Parabéns! O que é um pouco negativo, na minha opinião, aqui é essa parte da ilha segura, porque pra mim carece um pouco de lógica, de como ela sobreviveu tanto tempo, é meio inverossímil nunca ninguém ter visto aquilo ali, nunca ninguém ter conseguido acessar, sendo que o pessoal de lá tinha um barco, é meio estranho, tá ligado? Estranho. Também eu acho meio pai é o jeito que essa cidade é atacada, porque o Emmett vai dar uma banda logo depois de tomar um banho e comer um churrasquinho, e ele percebe que no barco o bicho conseguiu subir. E aí ele volta correndo para avisar que o bicho vai atacar aquela comunidade. E cara, o bicho ataca em 5 minutos e todo mundo morre. Vendo essa situação, a Regan e o Emmett correm em direção àquela central de rádio, entendeu? E eles vão indo, a criatura vai indo atrás, e é um momento bem tenso, porque parece que não vai dar, mas a garota consegue chegar até a sala de transmissão, ela pega o aparelhinho auditivo dela, enfia no microfone, e nesse momento aquele som muito alto, muito amplificado, deixa essa criatura completamente desnorteada. E aí a montagem do filme mostra pra gente que em paralelo, o irmão dela, o Marcos, está lá no bunker com uma caixinha de som e começa a ouvir essa microfonia. Então ele tira o fone de ouvido e usa isso a seu favor para enfraquecer a criatura que também tá lá. E aí a gente termina o filme vendo em paralelo essas duas crianças matarem as criaturas. E aí acaba. Do nada. Acabou. Um Lugar Silencioso Parte 2 custou 60 milhões e faturou 300. Teve um aumento considerável de orçamento e a gente percebe que isso é bem usado no filme, porque o CGI evoluiu, o filme tem cenas maiores, né? A direção do John Krasinski consegue ser mais épica, né? Que no grandes momentos, assim como o início desse filme, que é muito mais épico do que as coisas que a gente viu no primeiro filme, né? E esse aqui foi um dos primeiros filmes a ser lançado nesse período pós-pandêmico, que na verdade ainda não era pós-pandêmico, porque nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que mais ou menos 30% das salas de cinema ainda estavam fechadas. Então, por mais que a bilheteria dele tenha sido menor do que a do primeiro, ainda assim é um número muito positivo dado o período de lançamento em que ele veio. Esse filme aqui foi adiado uma meia dúzia de vezes. Ele foi daqueles lá que era sempre jogado mais 3 meses, mais 6 meses, mais não sei quanto tempo, até que ele saiu e vou dizer, deu certo. Foi ótimo. Tem gente que não gosta dessa continuação, acha que piora muito o primeiro filme, porque aqui tem muito mais diálogos, eles expandem mais a história, colocam outros núcleos e tiram aquela trama que era bem linear do primeiro filme, né? Mas na minha opinião, esse segundo aqui é uma evolução em vários quesitos. Talvez, assim, em forma geral, enquanto o filme é redondinho, ele esteja abaixo do primeiro. Mas em grandiosidade e em criar cenas épicas, eu até prefiro esse segundo. Caracas. As críticas ao filme foram positivas novamente, eu concordo com o Miguel, acho que ele evolui vários aspectos, a direção do John Krasinski é muito boa, nesses dois filmes ela funciona muito bem, eu gosto muito da maneira como eles criam terror, sem precisar ficar apelando para as criaturas e tal, como eles também conseguem criar personagens, porque o próprio Emmett, ele tem seus momentos aqui no filme, é um personagem interessante e todo esse sucesso rendeu a Um Lugar Silencioso uma prequel que está prestes a chegar. Yes. Que será Um Lugar Silencioso Dia 1.
Mas infelizmente esse filme não vai ser escrito e nem dirigido pelo John Krasinski. Então a gente não sabe o que esperar muito dele, né? Lá vem. Mas você vai saber isso quando o filme for lançado e a gente publicar algum vídeo aqui dando a nossa opinião sobre ele. Enquanto isso aí não chega, vamos fazer o nosso ranking dessa pequena, porém memorável saga de apenas 2 filmes. Isso aqui é muito raro de acontecer, a gente tem um negócio novo, uma nova ideia surgindo no horror, com continuação, e os 2 filmes são bons, entendeu? Então não é muito fácil de decidir qual é. A gente até estava conversando aqui que o segundo filme nos diverte mais. O primeiro talvez seja mais memorável e mais redondo, entendeu? Eu lembro mais das cenas do primeiro, mas talvez eu gosto mais de assistir o segundo filme. Eu vou colocar o segundo filme no topo da minha lista e o primeiro logo depois. Apesar de eu achar que, assim, no mano a mano, o primeiro filme é melhor. Eu concordo com a lista do Léo, mas só para contrariar e representar quem pensa o contrário, vou fazer o contrário. Boa! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta de Um Lugar Silencioso? Você prefere o primeiro ou o segundo filme? E não esquece de conferir as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo, inclusive para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, podcast de cinema mais ouvido do Brasil, que tem episódios sobre The Last of Us. Tô ouvindo aqui. Bah. Que bom.